Seja bem-vindo ao podcast Defensores. Tema de hoje, 5 razões do porquê a cultura ocidental é obcecada pelo sexo. A questão sexual ela está dominando toda a nossa cultura, desde os filmes, nas músicas, na TV, nas publicidades, nas conversas em mídias sociais, enfim, em muitos lugares o sexo é o tema dominante. Mas a pergunta que muitas pessoas deixam de fazer é: por que isso está acontecendo? Por que a nossa cultura é tão obcecada pela questão sexual? Eu acredito que existem várias razões para isso. Algumas são mais importantes e pertinentes do que outras, e sem dúvidas elas se sobrepõem. No entanto, eu quero deixar com você aqui 5 razões apenas do porquê isso está acontecendo. E aí vai a primeira razão. Nossa cultura perdeu a crença em Deus. Há mais de um século, Friedrich Nietzsche, filósofo ateu, proclamou que Deus estava morto e que nós havíamos matado Deus. Ele não quer dizer com isso, claro, que nós, homens de carne e ossos, conseguimos matar a Deus que é espírito, é claro que não. Mas que a civilização ocidental, ela matou Deus assim que ela abandonou a ideia de Deus. Embora muitas pessoas realmente afirmam acreditar em Deus, hoje a nossa cultura tornou-se funcionalmente secular. Ela está fraca religiosamente. Como predisse Nietzsche, Sem Deus a vida não tem significado, não tem sentido, não tem propósito. Outro filósofo ateu, Bertrand Russell, ele observou de modo bem perspicaz essa questão. Ele disse: devemos construir nossas vidas sobre a firme base do desespero inflexível. Portanto, se a transcendência não pode ser mais encontrada em Deus ou na religião, muitas pessoas recorrem ao sexo para prazer e significados momentâneos. Segunda razão do porquê nossa cultura é obcecada pelo sexo é que a nossa cultura perdeu a crença na imortalidade. Se ela perde a crença em Deus, um passo seguinte é perder a crença na imortalidade. Se não há vida após a morte, então o presente se torna muito importante para as pessoas. Na verdade, o presente é tudo o que há. Se a morte é iminente e não há vida contínua, por que então não aproveitar o prazer que a vida oferece aqui e agora? É exatamente isso que Paulo estava incentivando os coríntios a raciocinarem lá no capítulo 15, versículo 32, quando ele fala sobre a ressurreição. Ele diz: se não há ressurreição, então nós devemos comer e beber, porque amanhã nós morreremos. Essa, na verdade, era o centro da filosofia na antiga Grécia, de uma linha filosófica, na verdade. E Paulo está dizendo aqui, olha, se não há vida após a morte, então nós devemos aproveitar apenas essa vida que nos basta. Você pode perceber que muitas músicas, principalmente de rock, mas também de outros gêneros musicais, eles trazem esse tema, o Carpe Diem, aproveite a vida, aproveite a vida enquanto você pode, porque você vai morrer e depois da morte não tem mais nada a ser aproveitado. Essa, na verdade, é uma filosofia ateia, ou no mínimo agnóstica. Mas a terceira razão do porquê nossa cultura é obcecada pelo sexo é que a nossa cultura perdeu a crença na sacralidade do sexo. As pessoas não acreditam mais que o sexo antes do casamento seja pecado, ou que o sexo seja algo sagrado dentro do casamento. Apesar do mantra que nós ouvimos diariamente de que o cristianismo é contra o sexo, a Bíblia, na verdade, não é contra o uso correto do sexo, mas é contra o abuso sexual. Deus projetou o sexo para que ele seja prazeroso para homens e mulheres, e por uma razão simples. As Escrituras falam que o sexo é um presente de Deus e que envolve a união sagrada entre duas pessoas de gêneros opostos. E é uma maneira de trazermos glórias a Deus. Em contraste ainda a isso, o mundo ele traz o sexo como um grande negócio, como uma grande diversão, como uma grande banalidade. Dentro dessa narrativa, o sexo é apenas uma atividade física, totalmente esvaziada da sua dimensão espiritual. E muitas pessoas se envolvem apenas por diversão. Então, se hoje for o caso, se o sexo é apenas algo físico e divertido, então por que nós limitarmos a atividade sexual?
já que ela é tão divertida? Ironicamente, a cosmovisão bíblica ela neutraliza os extremos, né? Tanto a obsessão sexual quanto a denegrir o sexo. O cristianismo oferece sexo como um belo presente de Deus que deve ser experimentado dentro de certos limites. A quarta razão do porquê nossa cultura é obcecada pelo sexo tem a ver com a questão das crenças de quem nós somos. A nossa cultura perdeu a crença de que somos seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso tem muito a ver com a questão da teoria de Darwin, né? A teoria da evolução que são ensinadas em nossas escolas, aos nossos filhos, nas faculdades, no meio acadêmico, na televisão. Ela apregoa que nós somos frutos de um processo lento de milhões e milhões de anos, dirigido puramente pelo acaso e de maneira completamente natural. Ou seja, nós descendemos dos animais e somos como eles. Nós não somos melhores ou piores do que os animais, estamos na mesma categoria. Então, se é assim, se somos apenas descendentes de animais num processo que vai levar o ser humano a se tornar um animal mais evoluído, então por que os seres humanos deveriam agir como fora do resto do reino animal? Por que deveríamos agir de maneira diferente dos animais, já que somos essencialmente os mesmos? Então, dessa maneira e com esses pensamentos, as pessoas são levadas a considerar o sexo apenas como um instinto animal. E se é um instinto animal e se os animais utilizam o sexo como eles bem entendem, por que nós seres humanos não poderíamos fazer o mesmo? A quinta e última razão é que a nossa cultura está entediada. Nós estamos em uma cultura chamada de geração Z, que tem tudo o que eles querem. Eles têm entretenimento, eles têm possibilidades infinitas de relacionamentos virtuais, canais de televisão, serviços de streaming de músicas, videogames, plataformas de mídias sociais, e isso oferece entretenimento constante e infinito. No entanto, a realidade é que cada vez mais esses jovens e esta geração está sozinha e mais depressiva. Em vez de viverem vidas significativas, essas pessoas vivem através de um mundo virtual. Para uma cultura então cheia de pessoas que não têm relacionamentos significativos e um propósito mais profundo na vida, o sexo então se torna naturalmente um veículo e uma obsessão de escape. Ironicamente, não são os cristãos que são obcecados pelo sexo. Pelo contrário, é uma cultura que perdeu suas raízes cristãs, que está se afundando cada vez mais numa cultura de obsessão sexual. Esse foi o podcast do Defensores. 5 razões do porquê a nossa cultura ocidental é obcecada pelo sexo. Fique com Deus, até o próximo podcast.